Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Amém? Abra sua Bíblia. Vamos começar com o texto de Romanos 8, 28. Quero compartilhar com os irmãos. Esse versículo sempre é um consolo para mim, espero que seja também para você. Os momentos às vezes, de dúvida, de apreensão, de dificuldade, de luta que nós passamos, né? Eu gosto sempre de lembrar de Romanos 8, 28. E ontem foi um dia de eu lembrar desse versículo aqui. Todo mundo achou? Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, meu Deus, pelo consolo que o Senhor nos dá na Tua palavra, pela Tua graça que nos sustenta todos os dias da nossa vida, pois o salmista, no Salmo 23, diz que a bondade do Senhor e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, pela Tua providência, pelo Teu cuidado, pela Tua graça e misericórdia sobre nós, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã do Teu povo, ó Pai, tanto aqui como em toda a face da terra. Obrigado, porque o Senhor é o bom pastor que cuida de cada uma de suas ovelhas. Ó Deus, que o Senhor enche o nosso coração de gratidão, de alegria do Espírito Santo, de fé, de amor por Ti, pelo nosso próximo. Ó Deus, que sejamos um povo cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. As palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que as tempestades, né, da vida têm dois propósitos. Um dos propósitos na vida do crente, né, é a correção. Deus manda a tempestade para corrigir. Lembra de Jonas? Quando o crente está fugindo de Deus, né? Deus manda uma tempestade abençoada para corrigir esse fujão. E graças a Deus por isso, porque Deus faz isso porque Ele nos ama, né? Somos seus filhos. Não tenho dúvida, irmãos, de que aqueles que estão vivendo na dureza de coração, né, na igreja, da igreja, né, mais faltosos, negligentes, tempestades virão. E vem, que é uma bênção, né? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Então, oremos pela vida daqueles que têm sido faltosos, porque vai chegar a correção do Senhor quando você fala, a pessoa não ouve, está com os ouvidos surdos. Então, Deus manda uma tempestade. Peraí, deixa eu te pegar aqui. Você está achando que você manda na sua vida? Eu vou te mostrar. Então, quem é que manda? No caso de Jonas, você percebe isso claramente, né? Jonas achou que ele podia fazer, ele que não, é o que manda, eu vou para onde eu quero. Deus falou, não, você vai para onde eu estou te mandando você ir. E assim ele fez, né? Louvado seja Deus. E também outro propósito das tempestades é Deus trazer para nós um crescimento na experiência com Ele, aprofundar a nossa experiência com Ele, né? Isso todo crente está sujeito, não só os faltosos, mas todo crente está sujeito às tempestades da vida, né? Então, quero que você abra num texto agora, de Marcos, capítulo de número 6, versículo 45. Jesus anda por sobre o mar, Marcos 6, 45. Eu queria falar também um pouco aqui sobre a importância da irmandade, né? De termos irmãos em Cristo, que você pode contar com eles, onde você estiver. Se tem um irmão, se tem igreja, é uma bênção, né? E o valor também da providência do Senhor, né, na nossa vida, né? Todo mundo achou? Marcos 6, 45. A gente vê aqui essa tempestade trazendo experiência, aprofundamento da experiência dos discípulos
sobre a pessoa de Jesus, né? Diz o texto, Marcos 6, 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betânia, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, Jesus lá do monte viu os discípulos em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ele ter com eles, né? Andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subindo para o barco, para estar com eles, o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Tempestades que nos ajudam a crescer, né, no nosso relacionamento com o Senhor. Nós vemos aqui os discípulos que já tinham visto tantos milagres, né, mas ainda o coração endurecido. Quando eles não tinham entendido ainda sobre a multiplicação dos pães, e Jesus faz quantas multiplicações dos pães? Mostrando o seu poder e a sua providência, que a gente tem registrado, né? A gente não sabe se fez mais de quantas? 3, 4, 5? Quantas multiplicações de pães Jesus fez? 3? Uma no Antigo Testamento. Na verdade, 2, né? No Novo Testamento são 2, né? 2, depois a gente tem logo aqui a primeira e depois mais à frente a segunda, multiplicação dos pães. Mas o Senhor vai mostrando, né, a sua graça, na sua providência, na nossa vida. E interessante o fato aqui de que Jesus foi despedir as multidões sozinho, né, e envia os discípulos para atravessar lá o mar da Galileia, que na verdade é um lago, né, um grande lago. E o que acontece aí no verso... Ele estava orando, né, no verso 46, no monte orando, e orou um bom tempo, porque na 4ª vigília da noite é que Jesus foi estar com eles no barco, né? Verso 47 fala que ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, Jesus em terra. E vendo-os, 48, vendo os discípulos em bonança, tranquilidade, na paz, vendo os discípulos em dificuldade. Então Jesus nos vê em todo momento da nossa vida, Ele está olhando para nós e está nos vendo, né? E aí ele vai então, na 4ª, poderia ter ido na terceira, na segunda, na primeira, não, ele foi na 4ª vigília, quando já estava terminando ali de madrugadinha à noite, né? Ele vai então. E os discípulos ficam assustados, porque nunca, talvez eu e você, se tivesse tendo uma experiência dessa, o que você pensaria? Talvez a gente pensaria como os discípulos também, né? É um fantasma, porque ninguém anda sobre a água. E eles começaram então, diz aqui o texto, a gritar, né? É um fantasma. E aí Jesus, no verso 50 aí, avisa, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais, né? Jesus chega e a tempestade se acalma, e ele conduz os discípulos até o outro lado. Agora, um fato curioso também, que a gente vê aqui no João 6, abre lá, o texto correspondente a esse, porque ele aparece tanto em Mateus, como em João e Marcos, né? João
João 40, João 6 também, né? Verso 16. Não temais. Aí no verso 20, Jesus diz novamente, não temais. No verso 21 fala, então eles de bom grado o receberam no barco, né? E logo o barco chegou ao seu destino. O destino estava com a maior dificuldade para chegar ao destino, né? Remando e não saía do lugar. A tempestade não os impedia de avançar. Mas Jesus chegou no barco e aí tudo mudou, né? Logo chegaram ao seu destino. Agora olhe comigo também no Mateus capítulo 14. Mateus 14. E interessante que Jesus, ele usa esses momentos de tempestades, né? Para ensinar os discípulos, né? Vocês lembram daquele momento também, quando, no momento de tempestade também, como esse aqui, né? Marcos 14, 22, a partir do 22. Pedro tem uma experiência também, né? Tem uma experiência de andar sobre, verso 47, verso 27, sobre as águas como Cristo, né? Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28, respondeu Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, pois, na força do vento, ao invés de olhar para Jesus, ficou olhando no vento, teve medo e começou a se afundar, a submergir, e gritou, salva-me, Senhor! E prontamente, imediatamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento, a tempestade passou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aprofundou o conhecimento deles, a experiência deles com Deus. Maravilhoso, irmãos. Deus nos dá tempestades para que a gente veja a sua providência, o seu amor. Porque às vezes nós estamos tão acostumados a receber o sol, a chuva, o ar, né? Respirar, tudo que nós nos acostumamos assim, achamos que isso é a coisa mais normal que tem, e de certa forma mas a gente não para perceber a providência que é todo dia Deus nos dando o ar, o sol, a saúde, o levantar, a comida que você come, que chega à sua mesa. E de vez em quando vem umas tempestades para a gente parar e pensar e meditar. Que Deus é quem cuida da gente todo dia, todo momento da nossa vida. Amém? Você tem visto a providência do Senhor na sua vida? Ontem foi um dia também de eu meditar nessa, como eu disse para os irmãos, Romanos 8, 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente teve a reunião do presbitério em Goiânia, nós fomos cedo para lá, cada um foi no seu carro, o Alex tinha que ficar mais tarde lá, né, para o curso, e eu voltei mais cedo, mas voltando, chegando em Hidrolândia, né, a correia do carro arrebentou, graças a Deus que não foi adentada, né, senão eu tinha que ficar na estrada. E aí, quando consegui acabar de chegar em Hidrolândia, procurei lá um posto, o óleo do carro estava baixo, né? Coloquei mais uns 2 litros de óleo. E lá nessas horas, já 5 horas da tarde, já você não encontra mais nada de mecânico, de coisa aberta, né? Fui num outro posto, e aí
Nisso tudo a providência de Deus está, né? E eu não tinha visto ainda que era a correia dentada, estava andando com o carro ainda, não, a correia dentada não, a correia lá que abastece a bateria, né? Não tinha percebido ainda. No primeiro posto a gente não viu isso, tá? Não atentamos para esse fato. Aí no outro posto, falando com um rapaz do frentista, tá dura o volante, né, que o carro tem direção hidráulica, e não estava duro. Então, estava difícil de girar o volante. Aí eu falei, deve ser, vamos ver como está o óleo, né, da direção. Aí pôs lá um pouco de óleo lá. Aí ele que notou, viu, olha, mas aqui a correia, já foi a correia, não tem mais correia aqui. E de fato, quando eu estava vindo, aí eu escutei, estava ouvindo no carro música, né, na rádio evangélica, e aí só vi um barulho assim, mas continuei, pensei, será que é alguma coisa? E como estava essa direção, talvez, será que é roda, alguma coisa? Continuei. Acabei de chegar, e aí fui nesse outro posto. Quando eu fui, então, lá bem do lado do posto, tem uma mecânica, né? E o mecânico estava lá, né? Mas já estava bem, tinha tomado umas e outras, né? E ele mesmo falou, olha, não posso ver seu carro, porque eu não tenho condição de ir. Mas aí ele falou, vai dar uma olhadinha aqui para você confirmar, você dá um diagnóstico, você tem um parecer melhor, né? Aí ele foi, né? E olhou, de fato era correto, não tinha problema de fundir motor, mas não ia alimentar a bateria, e aí não ia ficar sem energia no carro, né? Aí eu falando que lá tem o pastor Ricardo, da igreja presbiteriana, né? E ele conhece o pastor Ricardo, falou, não, vou ligar para ele, eu sei quem que é o pastor Ricardo, eu sei onde é que ele mora, né? Aí foi e conversamos com o pastor Ricardo, logo o pastor Ricardo chegou, né? Aí nós resolvi deixar o carro lá com ele. Ele tinha encontro de casais, não poderia me levar aqui, a não ser se fosse depois do encontro de casais, lá para as 10, mais das 10 da noite, né? Mas aí ele pediu o filho dele para me trazer aqui em casa, e eu vim com o filho, até chegamos então. Agora amanhã, se Deus quiser, vamos cedo lá para ver se Deus abençoa que resolve essa questão aí. Ele ficou também de levar o carro lá na oficina, né? Mas interessante, e eu já aproveitando também, que eu gosto de levar as revistas da AME Evangelizar, essas revistas ali, né? Cada posto que a gente para, já deixa também as revistas, deixei com o mecânico, conversei com ele, né? Também sobre Cristo, e a gente vai aproveitando também. Eu vi ali o valor da irmandade, né? De ter irmãos, e como que isso pode, de fato, ser uma bênção para a sua vida, né? A providência de Deus, né? Nos abençoando em cada momento da nossa vida, nas dificuldades, né? Graças a Deus não aconteceu nenhum acidente, né? Deus nos guarda, né? E vocês estão percebendo que eu estou com um óculos novo aqui? Não é novo não, é velho. Que eu deixei o óculos dentro do carro, deve ter um reserva, né? Que não é o ideal, mas eu tenho esse aqui para nesses momentos que às vezes na falta de um a gente pega esse aqui. Mas graças a Deus, irmãos, é uma coisa que eu quero até agradecer o pastor Ricardo, depois eu quero conversar com ele também, falando sobre como que Deus permite essas coisas também para nos aproximar mais, né? A gente viu assim a disposição dele, da família, né? Em estar ajudando e deixando o que estava fazendo para nos acudir, né? E assim que nós possamos também cada dia ser uma igreja
como nós temos na visão aqui, uma igreja acolhedora, né? Está acolhendo tanto os irmãos, como também as pessoas que têm chegado à igreja, né? Por isso, acolher os faltosos também, né? Em oração e ligando e querendo saber, né? Sobre notícias, né? Dos que não têm vindo. E também outros irmãos, que muitos até por questões de saúde também, né? De lutas também, de tribulações também que têm enfrentado, precisam também da nosso acolhimento, né? Contando essa experiência aqui, para compartilhar um pouco da bênção do Senhor, mas eu tenho certeza que todos aqui têm experiências também para contar, né? Nosso irmão Dário mesmo, já teve uns perrengues aí sobre o nervo ciático, né? Como é que tá agora, Dário? Melhorou? Graças a Deus, né? Então, o médico consultou com o médico lá que tinha falado até era uma injeção, uma cirurgia, o que era? Então, Deus foi guardando e conduzindo, né? Então, um livramento de Deus e assim cada irmão aqui, né? Deus vai nos conduzir. Então, a gente tem que me veio tanto esse versículo, né? De Romanos 8, 28, quando eu estava conversando lá com o mecânico que estava bêbado. E também, eu tinha parado já as atividades, a gente coloca uma mesinha lá na oficina dele e fica lá com os amigos lá bebendo lá. Mas depois também me veio aquela música do Lázaro, e de fato é assim que a gente tem que fazer, né? A gente tem que viver assim, vou passando pela prova, o quê? Murmurando? Vou passando pela prova dando glória a Deus. É assim que a gente tem que fazer, né, irmãos? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque é bênção, Deus está conosco. Como aqui a gente vê no caso dos discípulos, né? Lá naquela tempestade, volta e meia as tempestades da vida estão acontecendo, de maneira que a gente possa crescer mais a nossa comunhão com o Senhor. Abra sua Bíblia agora comigo lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9. 2 Coríntios, capítulo de número 9. A gente continuar aqui o nosso estudo sobre dízimos e ofertas, concluirmos essa parte. 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 6. Todo mundo achou? 2 Coríntios 9, verso 6. Vamos fazer essa leitura juntos? Isto afirmo: aquele que semeia, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência
não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova para a administração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. O verso 14 fala da graça superabundante, né, de Deus que transbordou, né? É lindo isso, né? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Também podermos contribuir com alegria é uma bênção de Deus, né? Como a gente viu domingo retrasado, né, sobre o dízimo no Antigo Testamento, agora os irmãos já sabem quem foi o primeiro crente a dar o seu dízimo. Quem foi? Abraão, né? Está lá em Gênesis 14, ele entendeu, né? E Abraão, interessante que ele teve também uma experiência também forte com Deus, né? Ele foi crescendo nas experiências, né, com Deus, até que chegou um ponto de que Deus pediu para ele o quê? O filho, né? Qual filho? Isaque, né? Filho da promessa. E Abraão, ele obedeceu ou não? Obedeceu, né? E ali você vê a experiência maravilhosa que Abraão teve com Deus, né? Eu fico vendo não só a fé de Abraão, mas de Isaque também, né? Fala, irmã Helena. Sim, verdade. Deus tem multiplicado na minha vida, grandes negócios. Amém. Consigo pagar, consigo pagar. Amém. E Deus tem me abençoado. Que eu ganho de coisas depois que eu disse. Deus cumpre a sua promessa, né, de abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas, né? Olha que bênção. Sim. E ele não veio hoje porque está velho de 40 graus. Sim, vamos orar pelo Eduardo. Voltou a fé. Mas aí tem que haver. Sim. A doutora dela, Deus encaminhou. Falei, olha, mas não melhorar, nós com ele para Goiânia. Sim. Aí falei, eu vou orar, você também vai. Nós colocando em oração. Vamos orar por ele e pelos outros, que tem outros também, até os meninos que eu tenho trazido à igreja, na escola dominical, né? O Carlos Eduardo também está com virose, né? Peço oração por eles também. Deus preparou uma pessoa boa. Amém. Está fazendo um serviço. Eu não faço nada sem oração. Mas a primeira dívida da tesoureira de prova. E eu pago é o dízimo, não é dízimo. Honrar, né? Honra ao Senhor, né? Como diz Provérbios, né? Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de tua renda. Se eu ver tudo que Deus coloca na minha mão, sou bem sucedido. Prospera, né? Glória a Deus. Quiser, a bênção que segura seu dinheiro. Amém. Deus não vai. Sobre trazer, né, crianças. As promessas são enormes. Amém. E eu sou o exemplo. Amém, verdade. E eu não tenho esse negócio também. Se eu ganho uma causa, igual eu já ganhei muitas, negócio de professor, já ganhei de aposentadoria dos ladrões. Amém. Tem honrado. Então, quem quiser que serve a Deus em verdade, com seus dízimos, Deus tem abençoado.
Não sei se você ficou a se perguntar, pastor, como é que você ia trazer os meninos então para a igreja se não tem um carro? Aí o que a gente faz, irmão, quando não tem um carro? Liga para o irmão, para a irmã que tem, né? Eu já sei, vou ligar para a irmã Ângela, para a gente buscar os meninos lá na casa deles, né? Inclusive, era para trazer também o Aisla, né? Dizer que viria, mas acabou que não veio. Mas já falou, vou aproveitar que é aí perto que eu vou passar, já passo também na sua casa. Mas aí, como os meninos estavam doentes, não teve, né? Mas a irmã Ângela se dispôs prontamente, né? A gente trazer as crianças também, né? Então, que Deus abençoe. Tem outros irmãos também, inclusive nossa professora Gisele também está precisando das nossas orações quanto à saúde, né? E oremos a Deus e continuemos na missão, né? De ir atrás também, trazer as crianças para a escola bíblica dominical. Amém? Então, Isaac e Abraão, até que sobe o monte, né? Chega no local, arruma o altar, põe a lenha no altar. O que estava passando na cabeça de Abraão e de Isaac? E Isaac faz uma pergunta para o pai, né? Para Abraão, né? Qual a pergunta que Isaac faz? Pai, aqui está a lenha, o fogo. Hã? Cadê o cordeiro, pai? Cadê a ovelha? O que Abraão respondeu? Que resposta sábia, né? Deus deu para ele essa resposta sábia, né? Deus proverá, meu filho. Né? Tá vendo? Muitas vezes a gente não sabe e a gente precisa ter o entendimento também de responder sabiamente, né? Deus proverá. E proveu ou não? Proveu, né? E Isaac, ele se dispôs, né? Humildemente também, né? O pai amarrou, pôs sobre o altar, né? E aí, Isaac vendo tudo aquilo, né? O pai pega o cutelo, a faca, não sei, e levanta para sacrificar, né, o próprio filho. E aí que ele ouve Deus falar, né? Não faças nenhum mal ao menino, porque sei que você confia em mim e me obedece, né? Então, que experiência, né, irmãos? Que experiência que Abraão e que Isaac tiveram ali. E aí, o cordeiro lá, Deus proveu o cordeiro, que isso nos lembra de quem, esse cordeiro, irmãos? Jesus. Quem que era para morrer e ser sacrificado, né? Eu e você, que somos os pecadores. Mas Deus proveu o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação, né? Amém? Diga, irmã Helena. Deus me mandou, pastor, só um minuto, para a UTI, a irmã Zuma falou que sempre vai lá na igreja, ela vai solta a cachorra para dar um passeio, vai seguindo e passa lá perto do mim. Deus mandou essa enfermidade, mandou eu para a UTI, fui tubada. A hora que tirou o tubo, eu fui, apareceu tanta gente. Foi evangelizando. Precisava, eu fui para lá. Glória a Deus, né? Deus, evangelizei muita gente. E Deus foi mandando. Amém. Teve uma que ela falou, senhora, prega para aquele povo que mexe com. É macumba, trem, mas não é bem macumba da palavra. Até ela falou, senhora, prega para gente que é desse negócio. Aham. Aí prega é desse que eu estou caçando.
O meu tio, eu acho que ela saiu convertida. Amém. E ela agradeceu, foi 3 dias pregando para ela. Glória a Deus. Mostrando o caminho. Lá no hospital, pregando. Aham. Eu mandei, você vê, eu mandei Sim, a falar do Senhor. foi. Nunca fechei a boca lá. Eu aproveito as oportunidades mesmo. Doe quem doer. A verdade eu falo. Amém. Vamos abrir 1 Coríntios 9, de 13 e 14, né? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não aparece, assim, uma norma, uma normatização no Novo Testamento com relação ao dízimo, como acontece no Velho Testamento, né? Mas a Bíblia é uma só, e o que vale no Antigo também vale no Novo, o que vale no Novo vale no Antigo, não com relação às leis cerimoniais que Jesus já cumpriu, mas com relação aos mandamentos de Deus, inclusive com relação ao dízimo. O Novo Testamento, alguns pensam que não, no Novo Testamento não tem dízimo, não precisa. Pelo contrário, o Novo Testamento vai além dos dízimos. Como também no Velho, mostra lá Malaquias, que o povo estava, quando Deus fala, vocês estão me roubando, ele não fala que estão me roubando apenas nos dízimos, está roubando nos dízimos e nas ofertas, né? Então, achar que, não, já dei meu dízimo, já cumpri então a minha obrigação e pronto. Não, Deus nos chama para sermos generosos, né? Inclusive está aqui um texto de 1 Coríntios 9, achou? Versículo 13 e 14, que nos mostra com os nossos dízimos e ofertas, nós estamos sendo instrumentos de Deus para abençoar aqueles que estão de tempo integral na obra do Senhor, né? Diz aí o verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Então, Paulo citando aqui, lá os levitas, aquela tribo que vivia exclusivamente para o templo, né? Para o serviço do templo. Então, eles se alimentavam daquilo que os ofertantes traziam, né? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Paulo está falando com a igreja de Corinto, né? Corrigindo aí a igreja com relação a isso. Olha, vocês não sabem que quem trabalha no templo se alimenta das coisas do templo e quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? Verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Os que pregam o evangelho, os que têm vivido em tempo integral, né? Para o evangelho, os pastores, os missionários, os obreiros que vivem de tempo integral. Às vezes o pastor, o obreiro, né? Necessita também tem uns que têm o seu próprio, tem outro trabalho, além do ofício de pastor, né? E concilia as duas coisas, né? Agora, o ideal é quando se fica exclusivamente para a obra, né? Paulo teve momentos que qual que era um dos ofícios de Paulo, além de pregador da palavra de Deus, ele também fazia o quê? Quando necessitava de se fazer, quando às vezes não tinha o sustento da igreja, o que Paulo fazia? Tendas, muito bem. Né? Ele fazia tendas, então ele, Priscila e Áquila também, que tinham o mesmo ofício, né? Faziam tendas, né? Para o seu próprio sustento, né? E agora, quando uma das igrejas parceiras, que foi muito parceira, inclusive nem todas as igrejas da qual Paulo plantou foi parceira, né? Com ele no sustento, mas uma igreja que foi muito parceira com Paulo, foi qual igreja do qual ele
ele agradece essa igreja, né? Filipenses, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 4, né? Então, Filipenses dá o exemplo, os irmãos de Filipos, né? Interessante, Filipos é onde tem lá a história, lá em Atos 16, onde se é convertido, tem duas conversões, né? Que relata lá em Atos 16, que é de Filipos, né? Quem são essas? Vocês se lembram? Uma delas é muito marcante, né? Não. A primeira é de Lídia, né? Que se converte ao Senhor com a pregação de Paulo. Inclusive era num lugar assim aberto, um lugar que tinha oração lá perto do rio. E o outro que converte a Paulo lá em Filipos é o carcereiro, né? Lembra do terremoto, né, que aconteceu, né? A vida, Paulo tinha isso claramente, que a vida dele não era um acaso, era providência de Deus 24 horas. Se for preso, é Deus que está mandando ali para a prisão. Aí eles estão lá cantando na prisão, depois de ser açoitado, né? Orando e cantando, né? E aí de repente vem um terremoto. E aí Deus então usa aquela circunstância para converter o carcereiro, e com certeza aquilo também sacudiu o coração dos presos todos, né? Mas o carcereiro lá, então, se converte também, ele é convertido por Deus, e ele faz aquela pergunta, né? Que todos deveriam fazer, que não, aquele que não é salvo ainda, né? As pessoas às vezes estão se perguntando, o que eu tenho que fazer para me ganhar dinheiro? O que eu tenho que fazer para me ser bem-sucedido, para me receber isso, aquilo outro? As pessoas muitas vezes estão em busca disso, mas a principal das perguntas que carcereiro faz, às vezes nem sempre as pessoas estão perguntando, e que deveria ser a principal pergunta a se fazer. Qual é que é a pergunta que ele faz? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Eu preciso de salvação. Já pensou? Eu creio que ali já era uma pré-evangelização, quando Silas e Paulo estavam orando e cantando, né? Aquilo ali já está evangelizando, né? E com certeza, certamente o carcereiro ouviu também, né? E aí, quando vem o terremoto, e ele pensou que a vida tinha acabado, todo mundo fugiu, agora eu vou me matar, porque eu sou responsável. E a pena era, se fugiu, você tem que pagar com sua própria vida. Fugiu, então, ser o culpado. Mas ninguém tinha fugido. E aí ele trêmulo, ele pergunta para Paulo e Silas, né? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Qual a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Foi salvo ele? E aí você tem aqui Filipenses 4, né? E olha que texto maravilhoso também, vamos ler a partir do verso 10. Alegrei-me sobre a maneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Olha aí, vocês renovaram a igreja, o cuidado de vocês, para com esse obreiro, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que bênção, né, irmãos? Tanto eu sei ser humilhado, como também ser honrado. Tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí vem a frase, que aqui está no contexto, não fora de contexto. Verso 3, vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Posso o quê? Posso passar por abundância,
por escassez, ser honrado, ser humilhado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Seja nos momentos de alegria ou de tristeza, de abundância ou de escassez, de ser honrado ou ser humilhado, é o Senhor que me fortalece. Né? Todavia, fizeste bem associar-me na minha tribulação. Vocês são... a igreja estava aí como sócia de Paulo, né? E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Olha, nenhuma igreja, né? Que foi é uma ingratidão, né? Eles receberam, mas não deram em contrapartida a Paulo, né? Não abençoaram a vida de Paulo. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para suprir as minhas necessidades. E verso 17, não que eu procure donativo, não que eu estou em busca disso, mas que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito, que o vosso crédito seja aumentado, né, cada vez mais. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave. Olha aí, o que é a oferta? Um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Louvar a Deus com os nossos bens. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Olha aí. É o que a gente vê lá em Malaquias, está acontecendo aqui, né? A gente dá oferta, dá o dízimo como gratidão a Deus, como sacrifício agradável a Deus. E o Senhor promete o quê? Vou abrir a janela dos céus e abençoar como bênçãos sem medidas, né? E aí o verso 19 confirma isso. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feliz do irmão, da irmã que entende isso, do cristão que entende isso, da igreja que entende isso, né? É bênção de Deus, né? Então, Deus nos abençoa e corrige também. Abra a sua Bíblia lá em Êxodo 23, segundo livro da Bíblia. Porque quando há infidelidade, Deus também traz a vara, né? O que estava acontecendo lá em Malaquias, né? Deus mandou o gafanhoto, devorador, para o povo realmente se arrepender e reconhecer que estavam roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas, e precisavam de correção, né? Se mudar, porque Deus quer abençoar, Deus não quer amaldiçoar. Deus quer abençoar e Deus corrige o seu povo. E aqui em Êxodo 23, versículo de número 15, quem pode ler para nós? Guardarás a festa dos coisados, 7 dias comerás coisados, como te ordenei, ao tempo apontado em dias de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mão vazia perante mim. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Por quê? Gratidão, né? Como que você, que era um escravo, foi liberto, Deus está te abençoando, te enchendo você de bênçãos e você vem com a cara limpa, né? Sem nenhuma oferta para apresentar ao Senhor? Então, Deus está corrigindo o seu povo aqui, né? Falando, olha, vocês foram libertos lá do Egito, né? Saíste do Egito, eu libertei, vocês foram comprados, né? Nós fomos comprados. Qual o preço que Deus pagou para te comprar, irmão? Foi ouro? Foi prata? Foi dólar? Foi real?
Foi peso? Não, né? O que foi que Deus comprou a mim e a você? O sangue precioso de Jesus. Você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo lá na cruz. Nós fomos redimidos. Então, aquele cristão que entende isso é uma questão de gratidão. Não tem como eu viver de maneira ingrata, infiel, sendo que eu fui comprado pelo sangue de Jesus, né? Você daria o seu sangue para, né? Você daria o seu sangue para morreria por alguém? Cristo fez isso por nós, né? Você iria para o inferno para alguém para que o outro fosse salvo? Cristo fez isso, sofrendo o inferno lá na cruz do nosso lugar, né? O juízo e a condenação que eu e você merecíamos, né? Então, a apresentação de várias ofertas e sacrifícios com os hinos e as orações de arrependimento e gratidão contribuíam para lembrar o povo de Deus que ele era invisível e para ajudá-lo a não se tornar escravo das coisas que via e que lhe dava diariamente. Fazendo ofertas, apresentando seus dízimos, o povo sentia melhor a presença de Deus e o fato de ser seu povo. Sentia o dever que tinha de prestar lealdade a Ele, que sempre atendia às suas necessidades, que sempre estaria perto dele, guiando e abençoando. Que melhor meio de evitar as tentações do egoísmo e desobediência era a fidelidade nos dízimos das ofertas. Então, esse texto aqui, né, faz essa pergunta. Qual uma das melhores maneiras também de evitarmos o egoísmo e a desobediência? Sendo fiel nos nossos dízimos, nossas ofertas, né? Jesus também deu essa grande importância às ofertas, né? Vocês lembram da viúva pobre? Talvez se ela fosse pensar, não, eu sou tão pobre, eu não... se eu der essas últimas 2 moedinhas que eu tenho, vou ficar sem nada e não vou ter nem o que comer, não vou dar nada não. Foi isso que ela fez? O que ela fez? Pegou com gratidão aquelas, conforme o texto de Marcos 12, né? 41 a 44, pegou com gratidão as 2 moedas. E Jesus, interessante que Jesus sentou, é uma coisa interessante, né? Que Jesus, ele tinha também um costume de ficar ali observando, né? Olhando os adoradores, né? Quem vai adorar a Deus, né? Com seus dízimos e ofertas, tinha a turma lá que levava, aquele com grande, até com outro, muito mais, né? E Jesus olha para aquela mulher viúva, colocando lá as 2 moedinhas lá. E Jesus, o que Jesus fala para os discípulos? Ela deu mais do que os que estavam dando muito, mais do que todos, os ricos que traziam lá grande quantidade. Ela deu todo o sustento dela. Olha, que gratidão, que confiança na providência de Deus, né? Ela entendeu que quem sustentava ela era quem? O seu Pai Celestial, Deus, né? Então, louvado seja Deus, né? E nós vamos ficar por aqui hoje, né? Mas que Deus nos dê essa graça, essa gratidão de contribuirmos com alegria e assim vermos a bênção do Senhor em nossas vidas. E oremos, né, pela vida dos nossos irmãos. Nós temos cerca de 60 e poucos irmãos comungantes, né, Alex? E tem alguns que acho que... Eu não sei se algum dia na vida deu o seu dízimo, né? Apesar de fizeram sua
seu juramento diante de Deus, diante da igreja, no dia do seu batismo, na sua profissão de fé, né, de serem fiéis também, ajudando no sustento da igreja. Mas desses 60, o que aparece lá, o quê? Uns 30? Quantos dá? Uns 35? Chega a isso não. Pois é. Então, que Deus tenha misericórdia da vida desses irmãos que não entenderam ainda, né? Não entenderam a bênção que é sermos dizimistas e ofertantes. E eu fico pensando se algum dia eu vou entender, porque só pela graça e misericórdia do Senhor, porque parece que passa, né? Passa ano, entra ano, e a pessoa nunca, nem sei se algum dia, né, ofertou, deu o seu dízimo, a sua oferta, né? Então, mas eu não quero também pensar aqui só naqueles que são faltosos, infiéis nos seus dízimos, nas ofertas, né? Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que entendeu. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que têm sido fiéis, né? Oremos com gratidão também. Então, graças a Deus, né? Porque uma igreja, irmãos, é importante entendermos também o seguinte: uma igreja, na constituição da nossa igreja, né, para uma igreja ser organizada, ela precisa de 3 coisas. Quais são? Uma igreja tem que ter membresia suficiente, precisa ter liderança e precisa se autossustentar, ter o sustento. Se falta uma dessas 3, volta a ser congregação ou pode até se fechar, como infelizmente tem acontecido nas igrejas que têm fechado, né? É uma triste realidade. Então, louvado seja Deus, você que é bênção no seu dízimos e oferta, você está sustentando a obra do Senhor para que permaneçamos como igreja e possamos ser uma igreja organizada. Porque o dia que não tiver mais como a gente se autossustentar, então que Deus tenha misericórdia. Tem alguns pastores até que são radicais nessa questão, a gente não fala tanto, né? Alguns outros falam assim de maneira até meio radical. Olha, você está sendo desonesto porque o seu irmão está fazendo com que você possa contribuir, aliás, possa usufruir de coisas que você não está ajudando em nada, né? Se você está sendo abençoado com tantas bênçãos, mas você não contribui com nada, você está sendo desonesto. Por quê? Porque você vem à igreja, você recebe bênçãos de Deus, inúmeras bênçãos de Deus, né? Inclusive fisicamente, inclusive para manter todo o trabalho aqui, né? E você não oferta com nada, você não participa com nada financeiramente, é uma desonestidade. O seu irmão está sustentando você, que não faz nada pela obra, né? Graças a Deus pela vida desses que são fiéis, né, na obra do Senhor. Vamos orar? Sim. Uma oração para todas as pessoas que têm ajudado no bazar, que têm contribuído. Amém. Então, irmã Ordália, né, oração por todos que têm ajudado, graças a Deus, e quem quiser ajudar, pode ajudar, que está de portas abertas, coração aberto. Amém. Fiel. Olha aí, tantão de saco de roupa e roupa bonita, tem roupa até de casamento, não tem? Olha aí, gente, tem alguém que está querendo casar, se eu souber de alguém, né? Tem roupa de casamento também, né? Para as daminhas de honra, né? Ora por mim. Senhora, tá querendo casar? Ah, não, né? Assim, tá difícil para mim, porque fica aquela revisão de neto, de filho,
Não, a senhora é uma guerreira, a gente entende. A senhora, com toda dificuldade, está aqui firme e forte, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Quem dera Eu peço a Deus. todos fizessem assim, né? Pessoa boa, eu parecer um só bebê que eu vi, né? Apareceu uns pretendentes aí, né? É. Mas a senhora falou, não, eu sou menina direita, eu só fico se casar. Tá certo, muito bem, parabéns. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos continuar aí conversando e contando as bênçãos, né? Deus amado, Deus querido, obrigado por tua graça maravilhosa sobre nós, pela tua providência, o teu amor, ó Deus. Obrigado por nós podermos, ó Deus, participar na tua obra com os nossos dízimos, nossas ofertas, que é uma honra para nós, Senhor, nos dá, ó Deus, essa graça. Obrigado, ó Pai. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, prosperando. E abençoa, Deus, os teus obreiros, ó Deus, missionários do Senhor. Ó Pai, na obra do Senhor, ó Pai, em toda a face da terra, sustentando, fortalecendo a cada um. E, ó Deus, também tem misericórdia daqueles que têm sido faltosos, que o Senhor dê arrependimento e que possam entender, ó Deus, o grande privilégio também de podermos contribuir com a obra do Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada irmão, curando os enfermos, cura o Eduardo, Pai, e todos os que estão enfermos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoa, Pai. Também pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Ordália, obrigado pela disposição dela no bazar, por todas as pessoas que têm ajudado. O Senhor está levantando, ó Deus, mais e mais pessoas, está ajudando e trabalhando, ó Pai, na igreja, na obra do Senhor. Assim pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.